Eu sou coordenador técnico do Clube Atlético Santa Cruz, da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Então, assim, quando eu aceitei o desafio de vir para cá, a única condição que eu pedi é que a gente estruturasse um trabalho com jovens e que a gente tivesse metas de longo prazo, né? Não adianta você vir, não, tem que chegar e tem que ser campeão na Bolívia. As coisas não são assim, do zero. Eu apresentei a proposta de trabalho para eles acharam interessante e a gente estabeleceu uma meta de conseguir com o Clube Atlético Santa Cruz chegar num prazo de 8 anos a uma competição sul-americana a nível profissional. Claro, falar é bonito, né? O papel aceita tudo. Só que a gente teve que traduzir essa ideia, essa ideologia em filosofia de trabalho, não é? Teve que traduzir essa meta em atitudes, em planejamento, né? Fazer uma planificação bem clara do que a gente quer. Então, assim, para nós, uma coisa importante é trabalhar com os jovens. Então, hoje, atualmente, o clube ele tem categorias dos 10 anos de idade e recebe atletas até os 23 anos de idade. Nós temos um limite, então, de idade para trabalhar com os jovens, porque a gente quer que muitos dos nossos atletas que fazem parte hoje do clube cheguem junto com a gente dentro desse prazo de 8 anos. A propósito, do prazo de 8 anos, nós já cumprimos quase 2. Estamos aí por subir de divisão na categoria profissional, somos campeões aqui nas categorias de base e esse ano pretendemos manter a hegemonia a nível de base e seguir esse trabalho, conseguir o acesso a uma divisão superior e ano após ano seguir subindo, né? E sempre com o trabalho de formação do atleta. O que acontece? O futebol boliviano, por não ter muita expressão a nível internacional, ficou um pouco complicado encontrar jogadores com uma experiência competitiva elevada. Até mesmo porque a competição aqui ela não te oferece muitos jogos competitivos. Ela te oferece alguns jogos competitivos e outros jogos de um nível já um pouco mais baixo. Então, o que deveria ser, quem sabe, uma dificuldade, acabou se tornando um aliado. Por quê? Porque nós estabelecemos que os nossos jogadores deveriam adquirir uma experiência internacional. Não é sair do país, jogar competições fora, fazer um intercâmbio com algumas instituições e que possibilitasse aos nossos atletas passar períodos longos em clubes de futebol em outros países. E isso, como a gente consegue aqui ao não ter uma liga tão competitiva, tão forte, a gente consegue se dar o luxo de emprestar os nossos melhores jogadores para que eles vão se qualificar fora do país e retornem. No meio desse processo surgiram algumas dificuldades, como a adaptação, a questão da cultura, né? Não só o choque cultural que qualquer pessoa vive, ou seja, eu como estrangeiro sinto isso vivendo fora do meu país, aqui é outra cultura, o jogador local ele também sente esse choque quando sai. Então, devido a isso, a gente tomou a decisão de começar a preparar esses jogadores em casa, preparar aqui em Santa Cruz antes de enviar para fora. Então a gente fez uma coisa que os clubes aqui não estão acostumados. Os clubes de futebol de categoria de base em Santa Cruz de la Sierra, inclusive em todo o país, em toda a Bolívia, eles não estão acostumados a ter, por exemplo, um alojamento de jogadores. Nós montamos toda uma residência funcional para que os nossos jogadores sejam atendidos 24 horas ao dia, né? 24 horas por dia, com o intuito de se qualificar como jogador, não só na parte técnica ou na parte física, não é? Mas em todo o seu entorno. Então a gente foi visitar alguns alojamentos no Brasil de clubes pequenos, de clubes médios, de clubes grandes. A gente percebeu algumas coisas que estão presentes em todos eles. A gente trouxe isso para cá, essas regras, as regras de convivência, a maneira de trabalhar, a abordagem, e começamos a aplicar isso dentro do nosso alojamento. Hoje os nossos atletas bolivianos, eles estão sendo preparados para ir ao Brasil, jogar em clubes brasileiros. Nós já temos atletas lá jogando. Então os que estão aqui se preparando fazem, por exemplo, para romper uma primeira barreira cultural, eles fazem um curso de idioma. Eles são preparados, não é para fazer um curso de idiomas, no idioma do português,
aprendem não só a linguagem correta, mas também a linguagem informal. Por quê? Porque é fundamental e é de fundamental importância esse atleta chegar lá e conseguir entender o que o seu treinador está falando, entender as características regionais da linguagem. Da mesma maneira, a gente contratou um serviço de televisão por satélite, onde os nossos atletas eles assistem a TV brasileira, assistem o programa de esporte, obviamente, assistem os jogos de futebol de diferentes estados do Brasil, mas também assistem a novela brasileira, também assistem o programa brasileiro, o programa da juventude brasileira. Por quê? Para quando ele chegar lá, ele saber o que está se tratando, o que se passa no Brasil. Ele assiste o telejornal, ele tem que saber, ele tem que estar atualizado, não é? Sobre o que está se passando no Brasil. Porque hoje o nosso primeiro foco, nosso primeiro momento é o mercado brasileiro. A gente quer inserir jogadores bolivianos no mercado brasileiro. A gente acredita que o potencial tem muito aqui. O que falta realmente é ser um pouco mais competitivo. Bom, falando agora um pouquinho mais sobre essa nossa estrutura de trabalho que a gente tem aqui, o nosso alojamento, como eu falei, ele é um alojamento com características brasileiras. A nossa cozinha, ela serve só comida brasileira. A gente trouxe do Brasil uma cozinheira para servir comida brasileira para os meninos, para que se acostumassem com isso. Não é? É um alojamento que possui dentro de um condomínio privado, pela questão da segurança, uma área de lazer, o seu momento de distração, né? Um condomínio com muita estrutura, mas muitas dessas áreas de lazer, inclusive dentro da casa, a gente aproveita para ser ambiente de estudo, né? Então o que a gente fez? A gente se deu por conta que os refeitórios no Brasil, dos alojamentos, eles não são como a tua sala de casa, eles são realmente um refeitório extremamente funcional. Então a gente passou a aproveitar a nossa sala de jantar como uma sala de estudo. A nossa sala de estar passou a ser a sala da televisão, mas com os canais brasileiros, com os jogos. Os meninos fazem análise dos jogos que eles assistem, do Campeonato Europeu, dos campeonatos que existem na Europa, da Champions League, da Libertadores, com as diferenças regionais de cada país, e também do Campeonato Brasileiro. Da mesma maneira, a gente grava os jogos desses meninos que jogam aqui na nossa competição local. Eles analisam esses jogos, têm acesso às estatísticas de partida, o percentual de acerto de passe e aprendem um pouco. Falei de percentual de acerto de passe, mas também não só passe, como conclusão, como domínio, não é? Uma série de coisas, uma série de elementos que fazem o jogo de futebol. E a gente traz para a realidade deles uma comparação com outros grandes jogadores, com ligas, para que eles saibam exatamente onde estão, onde eles querem chegar e se realmente esse caminho é viável para ele, não é? Se a posição que ele está é mais indicada, se na questão física ele está bem preparado. Eles recebem aulas aqui, como a gente tem um convênio, uma parceria com a universidade, eles recebem aulas de fisiologia do esporte, eles recebem aulas de nutrição. A gente tem a nutricionista que indica algumas coisas dentro do cardápio brasileiro, mas também a nutricionista dá uma aula para eles, para no dia que eles estejam fora daqui, andando sozinhos, eles entendam a importância do que comer, a hora de comer, a quantidade que tem que comer, o que faz bem e o que faz mal. O nosso fisiologista, ele dá aula para os meninos, explicando a eles a questão da recuperação muscular, do pré-treino, do pós-treino, da fonte de energia. Então esse tipo de informação que a gente entende que é importante para formar um atleta diferente, um atleta mais resiliente, mais preparado para sair ao exterior e triunfar. Entende? Dentro dessa parceria com a universidade, a gente está construindo um centro de treinamento, a gente já tem um campo, não é? Nesse vídeo a gente vai mostrar as imagens desse campo, onde a gente joga os nossos partidos de competição e treinamos aí algumas vezes. A gente tem uma outra área que treina mais ao centro da cidade e também nos oferece um serviço de odontologia, de nutrição, como eu falei, de fisioterapia para os atletas machucados, para não ter mais isso. O atleta está machucado, ele fica em casa, que era uma cultura local aqui. Quando eu cheguei, eu me dei por conta disso, mas por que o atleta machucado não treina? Por que ele não faz um tratamento? Por que ele fica tão longe do grupo? Então a gente fez isso, a gente buscou essa parceria para que ele esteja 24 horas junto com a gente, não é? A gente faz trabalho de resistência em piscina. Por que faz o trabalho de resistência em piscina? Sobretudo porque, além de ser uma estrutura melhor, mais adequada, pela questão de você não ter tanto impacto
sobretudo é algo mais pedagógico, né? Mais divertido, mais lúdico, para o menino se preparar na parte de resistência do que simplesmente estar correndo todos os dias. Então a gente busca também, a gente oferece o serviço de academia para eles. E tudo isso, todo esse entorno, toda essa estrutura, a gente está buscando formar um novo tipo de jogador boliviano. Nós temos referentes a nível nacional, né? A gente tem o Marcelo Moreno, conhecidíssimo no Brasil, a gente tem o Jasmani Duque, a gente tem o Jasmani Campos, que não são tão conhecidos, mas se vocês buscarem aí pelo YouTube, vocês vão ver que são jogadores diferenciados, e são todos daqui, de Santa Cruz, da Bolívia, e que conseguiram o sucesso. Só que normalmente foram jogadores que conseguiram sucesso praticamente sozinhos, porque aqui o ambiente, o entorno é muito difícil. Então a gente está querendo inverter essa relação, ter um entorno mais positivo para promover mais. Outra coisa que a gente faz é o intercâmbio de jogadores. A gente tem interesse de receber jogadores brasileiros aqui. Na realidade a gente já tem 2 dentro do nosso alojamento, para que esses meninos brasileiros eles convivam com os bolivianos e os bolivianos aprendam então algumas idiosincrásias, não é? Características do Brasil, da maneira brasileira de ser, da mesma maneira que a gente, para esses jogadores brasileiros, como eu falei lá no começo do vídeo, a nossa liga ela não tem muitos jogos competitivos, e isso poderia ser ruim, mas acaba sendo bom. Por quê? Porque tem muito jogador brasileiro que é bom pra caramba, mas que não recebe uma oportunidade porque existe uma pressão pelo resultado muito grande. E às vezes ele não está na condição física ideal, na condição emocional ideal, ele não está bem alimentado. Então a gente traz o jogador brasileiro, a gente dá um tempo para ele se adaptar, a gente forma ele, acostuma no idioma, todas essas coisas que a gente faz pelos bolivianos, faz pelos brasileiros também, e tem tempo. A gente não joga pressão em cima dele. A gente entende que se um jogador chegou aqui e está mal condicionado fisicamente, a gente não vai cobrar nada dele, não vai botar para jogar antes de que ele esteja bem condicionado fisicamente. Da mesma forma que a nossa psicóloga que coordena todo o trabalho, inclusive com as comissões técnicas, ela nos dá alguns pareceres que nos servem de apoio. Olha, esse jogador ele precisa se fortalecer mais, para ele foi uma situação super estressante de sair do país dele e ter que estar num país diferente, ele não entende a língua, ele não entende a cultura futebolística local, esse tipo de coisa. Então, e em todas as áreas da ciência do esporte, né, o que a gente pode acrescentar para os atletas. Mas então é isso, gente. A ideia desse primeiro vídeo é mostrar um pouquinho, explicar um pouquinho o que é o Clube Atlético Santa Cruz, convidar a todos que queiram mais informações, que entrem em contato com a gente através do nosso Facebook, através do nosso site, através de e-mail. A gente vai deixar todos os links aí no vídeo para vocês, certo? Depois nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada setor, a área de inteligência, de edição de vídeo, de análise estatística, a área de nutrição, a área de medicina, a área de fisioterapia, a área de preparação física. Todas essas coisas a gente vai trazer nos próximos vídeos. Queria agradecer, mandar um abraço a todos e dizer que todos são muito bem-vindos no Clube Atlético Santa Cruz. Um abraço.